capítulo 17, do versículo 11 em diante. Evangelho de Lucas, capítulo 17, do versículo 11 em diante. Tema da mensagem desta noite fala a respeito da cura de 10 leprosos. Glória a Deus. Aleluia. Diz assim a palavra de Deus: E aconteceu que, indo ele a Jerusalém, passou pelo meio de Samaria e da Galileia. E entrando numa certa aldeia, saíram-lhe ao encontro 10 homens leprosos, os quais pararam de longe e levantaram a voz, dizendo: Jesus, mestre, tem misericórdia de nós. E ele, vendo-os, disse-lhes: Ide e mostrai-vos aos sacerdotes. E aconteceu que, indo eles, ficaram limpos. E um deles, vendo que estava são, voltou glorificando a Deus em alta voz, e caiu aos seus pés com o rosto em terra, dando-lhe graças. E este era samaritano. E respondendo, Jesus disse: Não foram 10 os limpos? Onde estão os 9? E não houve quem voltasse para dar glória a Deus, senão esse estrangeiro. E disse-lhe: Levanta-te e vai, a tua fé te salvou. Glória a Deus. Pai, no nome de Jesus, te apresentamos a tua palavra, Pai. A tua palavra que cura, que liberta, que salva. É a tua palavra que convence o homem do pecado, do caminho mau. É a tua palavra, Pai, que nos mostra o quanto necessitamos da tua graça, do quanto necessitamos da tua misericórdia. Deus querido, nesta noite fala conosco de uma forma muito clara, concisa, poderosa. Fala, meu Deus, o que nós precisamos ouvir e não o que queremos. Fala, Pai, nos instrui nesta noite, nos repreende como um bom Pai que Tu és, exorta-nos, açoita-nos. Fala o Teu querer para nossas vidas. É o que te pedimos, Senhor, humildemente, no nome santo de Jesus. Louvado seja o nome do Senhor. Os que estão de pé podem se assentar. Em nome de Jesus. Amados irmãos, como eu disse, a epígrafe do texto vai falar a respeito da cura de 10 leprosos. E o tema da mensagem nesta noite que Deus colocou no meu coração tem por título: Aonde estão os 9? E é interessante analisarmos esse texto, as escrituras, porque vai falar a respeito do maior mal dos dias de Jesus. O maior mal dos dias em que o povo de Deus, quando peregrinava pelo deserto, o povo era cometido por males. E um desses grandes males era uma doença chamada lepra. Levítico capítulo 13 vai falar a respeito da lei do puro e do impuro. E dentro dessas leis está falando muito claramente sobre a lepra. Esta doença não tinha cura. Essa doença começava com manchas esbranquiçadas ou avermelhadas. Daqui a pouco se tornava em feridas, tumores. Daqui a pouco ela começava a mutilar o corpo do homem, da mulher. Daqui a pouco começava a cair cabelo, ferida por toda a parte do corpo, as cartilagens, orelhas, lábios, pálpebras, nariz, dedos. A pessoa vai definhando aos poucos. A única certeza de um leproso era a morte. E em Levítico capítulo 13, Deus vai instituir o cuidado e a lei a respeito desse mal que um homem ou uma mulher era cometido. Era feito um exame quando começava a aparecer os primeiros sintomas, as manchas. E essa pessoa era retirada do meio do povo e colocava em uma quarentena, em um lugar separado, durante 7 dias. E depois ele era visitado
se não houvesse avanço, mais 7 dias. E se porventura regredisse, mais 7 dias, no total de 21 dias. Para quê? Para que assim o sacerdote, o qual era responsável por este procedimento, de fazer a análise, de dar o veredito ao leproso, de estar ou não no meio do arraial, era o sacerdote. E o sacerdote então, quando visse que a doença estava regredindo, então ele declarava limpo. Mas nem sempre isso acontecia. A tendência era piorar. A tendência, as manchas eram criar feridas, tumores, e daqui a pouco, os 21 dias eram decretados e a pessoa era sentenciada impura, leproso. E infelizmente o leproso tinha que ser banido da sociedade. É a lei, é a palavra de Deus. O leproso tinha que ser excluído do meio da sua casa, do meio da sua família. Aleluia. O leproso não poderia ter mais convívio social. A vizinhança então não poderia ter mais contato por causa do contágio. O leproso agora tinha que ser expulso. É a lei, é a palavra. E este homem ou esta mulher era banida do meio do arraial e ia viver no meio de outros leprosos, chamado de colônias. Algumas das vezes em algumas cavernas ou em crateras abertas no meio do deserto. Essa era a vida de um leproso. E o leproso, infelizmente, a tendência era morrer. Entenda que esta doença, ela não escolhe classe social, credo, condição financeira, condição social. Ela não escolhe sexo e nem idade. As pessoas estavam no caminho da morte quando eram acometidas pela lepra. Isso há 1500 anos antes de Jesus, nos dias de Moisés. 1500 anos essa doença continuava perpetuando no meio do povo. E vai chegar os dias de Jesus. E Jesus, aleluia, a Bíblia vai dizer o texto, que ele está vindo da região da Galileia para chegar a Jerusalém, território da Judeia. Entenda que entre a Galileia e a Judeia havia um território que judeu e galileu não passava: Samaria. Judeus e samaritanos eram inimigos, não se relacionavam socialmente nem diplomaticamente, não tinha como ter contato, eles se odiavam. O judeu, para chegar à Galileia, o caminho mais rápido era por dentro de Samaria. Mas como eles não tinham esse contato diplomático, o judeu então decidia dar a volta à margem do mar da Galileia, uma viagem que provavelmente duraria 2 dias, agora duraria 6, só para não passar por Samaria. A mesma coisa os galileus, para ir para a Judeia, o mesmo percurso, por fora. Mas o texto nos mostra que Jesus vai passar no meio de Samaria. Oh glória, aleluia. O que eu entendo com isso? Que não tem lugar que possa impedir de Jesus te alcançar. Oh glória. Não existem obstáculos, não existem barreiras, não existe estado, cidades, país que impeçam de que Jesus te alcance nessa noite, porque Ele é o dono do sim, o dono do não. Ele vai aonde o homem não pode ir. Sabe por quê? Porque todas as coisas estão sobre sua mão. A autoridade foi lhe dada tanto no céu como na terra, e Ele vai aonde Ele quer, quando e quando Ele quer. Ele pode todas as coisas. Aquilo que é impossível para o homem, para Ele tudo é possível, porque Ele é Deus. Oh glória. Mas eu imagino os discípulos falando: Jesus, aqui é Samaria, a gente não passa por aqui, Jesus. E Jesus vai dizer: eu passo, porque o meu propósito é alcançar alguém. Oh glória. Nada me impede de alcançar esta mulher, nada me impede de alcançar este homem, que talvez esteja no seu quarto, na sua sala, pensando na vida, pensando no que vai fazer, com problemas,
com situações difíceis de resolver, e orando e pedindo para Deus resposta, pedindo milagre, pedindo solução. E eu quero te dizer nesta noite que nada impede de Jesus chegar a teu encontro. Glória, aleluia. Jesus está entrando numa certa aldeia. Por que numa certa aldeia, pregador? Porque ele já havia passado por várias, e aonde Jesus passava, multidão de pessoas o acompanhavam. Porque quando ele chegava, a certeza era do milagre, oh glória, a certeza era de respostas, da libertação de alguém, da cura de alguém, da ressurreição de quem está morto. Para Jesus, como eu disse, eu vou repetir, tudo é possível, oh glória. Tudo é possível àquele que crê. Jesus está passando por uma certa aldeia, e nas passagens o texto vai dizer que vão sair ao encontro de Jesus 10 homens leprosos. E de longe eles vão ver Jesus. De longe eles vão parar, porque além do leproso ser expulso, ele não poderia se aproximar das pessoas que não tinham essa doença. Já não bastava ser expulso, o leproso tinha que se humilhar dizendo: não se aproxime, eu sou impuro, eu sou leproso. Ainda tinha que anunciar a sua condição. Isso era muito mais humilhante. Já não bastava ter mais sonhos, não ter planos, não ter trabalho, não ter família. Era o fim da linha para um leproso. E esses homens viram Jesus e entenderam que a única oportunidade que eles tinham era Jesus, oh glória. Não havia outra oportunidade, meu irmão. E tem gente que sabe disso, mas não está buscando como deveria. Tem gente que sabe disso, mas não sai de casa para buscar a quem pode dar socorro. Tem gente que sabe disso, mas está preso nas redes sociais. Não consegue se libertar de celular, da televisão. Como é que quer bênção desse jeito, meu irmão? Aí haja reclamar, haja murmurar. Mas a Bíblia diz: para aquele que é murmurador, morre no deserto. Esses homens entenderam do propósito e da condição que eles se encontravam. Agora estão juntos, judeus e samaritanos. Acabou a indiferença. Porque a doença une todo mundo, deixa todo mundo no mesmo nível. Ninguém mais é diferente. Esta praga uniu quem era inimigo. Todos estavam sentenciados à morte. E de longe eles gritam em alta voz: Jesus, Mestre, tem misericórdia de nós. E o que me chamou a atenção nesse texto era porque poucas pessoas conseguiam reconhecer na verdade quem era Jesus. Porque para muitos Jesus era um homem de idade, como assim eram os grandes mestres. Mas Jesus era um jovem homem e andava na simplicidade, vestido como os seus discípulos. Então para muitos Jesus se confundia no meio dos seus discípulos. E para saber quem era Jesus, era só clamando: glória a Deus. E eles clamam sem saber quem era. E do meio de uma multidão sai uma voz: ide e mostrai-vos aos sacerdotes. Isso é interessante, essa parte, porque, como eu disse lá em Levítico capítulo 13, no Velho Testamento, vai nos mostrar que o sacerdote era responsável de dar o veredito a uma pessoa que era cometida de lepra. E o sacerdote era a pessoa responsável de expulsá-la da cidade. E Jesus está dizendo: vão e se apresentem aos sacerdotes. Para eles não soou nada agradável. Sabe por quê? Porque o homem de hoje quer ouvir somente o que agrada a ele. O homem de hoje quer ouvir uma palavra que vai dizer: já deu tudo certo, você vai ter isso, você vai ter aquilo, Deus vai te dar isso, porque Deus me mostrou. Mentira. Deus não mostrou nada. Deus está falando nessa noite que o poder da sua palavra é que faz a mudança na vida do homem. Obedeça. Ide e mostrai-vos aos sacerdotes. O milagre está relacionado à obediência, meu irmão.
Não é no teu desespero, não é no teu querer, não é no teu pranto, não é na tua angústia, não é no momento de choro, de perdas, não. O milagre para acontecer está relacionado à obediência. 1 Samuel capítulo 5, versículo 22 vai dizer: Deus, aleluia, em vez de sacrifício, Ele quer obediência. E tem gente que está sacrificando à toa, sacrifício de tolo, achando que vai barganhar com Deus, achando que vai comprar um milagre, e Deus não vai dar e nem vai atender, porque Deus quer obediência, meu irmão. Como foi louvado agora há pouco, o que adianta ganhar o mundo e perder a alma? O que adianta ser cheio de amigos nessa terra? Porque quando morrer, ninguém vai te acompanhar, é até o cemitério, de lá para frente o caso é mais sério. Que adianta? Eu sou uma pessoa boa, eu ajudo, eu tomo minha cervejinha de vez em quando, não faço mal para ninguém, eu sou trabalhador, eu sou honesto. Mas se não declarar a Jesus, não tem jeito. Só existe um intercessor entre Deus e o homem, é Jesus. Glória. Não existe nada além disso. Por isso que pessoas estão vivendo de um lado para o outro, desesperadas, aflitas, sem a presença de Deus, porque não querem obedecer o que a palavra manda. Esses leprosos entenderam: como que a gente vai para lá? Eu imagino, é coisa minha. Como, Jesus? Se eles nos expulsaram, como é que tu queres que a gente vá para lá, Jesus? Mas a resposta é obedecer. Aleluia. Não é chorar, é obedecer, meu irmão. Está doendo? Obedece a palavra de Deus. Está desesperado? Obedece a palavra de Deus. Paulo e Silas estavam na prisão, tinham apanhado muito, açoitados, estavam tristes, tinham tudo para reclamar. Por quê? Porque estavam pregando a palavra, mas por causa da palavra estavam presos. Se é outro, não vou mais nesse negócio, não quero mais não, isso não é para mim, porque tudo está errado na minha vida. Obedece, meu irmão. Tu está fazendo é para Deus, não é para o homem. Paulo olhou para Silas: Silas, tuas costas estão doendo, as minhas também. Vamos fazer o seguinte, tu ora. Se tu não puder orar, então canta, que deixa que eu oro. E quem sabe alguma coisa diferente acontece. Aleluia. E os presos estavam ouvindo. E de repente, à meia-noite, a Bíblia diz, à meia-noite o cárcere começou a tremer. E as prisões foram abaladas. Houve tremor, as correntes se partiram de todos. Deus haja no momento da obediência, meu irmão. Oh glória, aleluia. É no momento da obediência. Eles ficaram retrucando entre eles. O texto diz que eles seguiram andando, mas não foi simples não, meu irmão. Porque para a gente renunciar às nossas vontades, às nossas prioridades, é difícil, não é fácil. A gente olhar para algo que a gente muito é apegado, para se libertar daquilo é difícil. É por isso que a gente não alcança coisas maiores com Deus, porque a gente não está obedecendo. A gente está priorizando as nossas coisas materiais. E eu imagino eles andando, irmão Diego. Cara, como é que vai ser isso? Eu já estou imaginando as pedradas que nós vamos levar, porque chegar lá vamos ser apedrejados, porque nós já fomos expulsos, não é para a gente voltar. Aonde eles iam? Para Jerusalém, oh glória. Aonde ficava o templo? Aonde ficava a cidade santa? E eles iam conversando. Eu imagino um deles dizer: ei, nós já estamos mortos. É questão de dias, é questão de meses. Quem sabe a gente não chega nem em dezembro. A gente já está morto. Que custa a gente obedecer pelo menos uma vez à vontade de Deus? Que custa? Vamos lá. Eu imagino eles conversando. Quem sabe alguma coisa diferente acontece. E o texto vai dizer que eles estavam andando. O texto não diz qual era a distância que eles estavam de Jerusalém, mas eu imagino que era longe,
Porque deu tempo deles irem conversando, deu tempo deles irem andando, e a cada passo a mancha ia sumindo do corpo, aleluia. A cada passo as feridas iam cicatrizando, glória a Deus, tu não está entendendo. A cada passo a orelha ia crescendo, a cada passo o cabelo ia voltando, a cada passo os tumores iam sumindo, a cada caminhada as mãos mutiladas, os membros voltaram ao normal, os dedos dos pés, das mãos, aleluia, pálpebras, lábios, aleluia, ia voltando ao normal, e eles não estavam percebendo. Oh glória! Porque quando tu obedece a palavra, quando tu obedece à vontade de Deus, tu está tão compenetrado em obedecer que tu já está até esquecendo do teu problema, e aí o milagre começa a acontecer. Tu não está percebendo, mas o teu vizinho está olhando. Olha como está a fulana, olha como está o fulano, está diferente, está mais jovem, está bonito, olha como ela está, olha como eles estão prosperando, olha como eles estão progredindo. Tu não percebe, mas Deus te honra na frente de todos. Oh glória! O mundo tem que ver a glória de Deus na tua vida. É na obediência, meu irmão. Eles estavam caminhando, e quando eles se olharam, a Bíblia vai dizer que eles estavam limpos. A pele limpa como a pele de um bebê. É na obediência, meu irmão. Mas o versículo 15 vai dizer que somente um deles, vendo que estava limpo, vendo que estava curado, decidiu voltar, aleluia, oh glória. Somente um decidiu voltar para agradecer. Somente um. E infelizmente tem sido assim, sim ou não? Deus dá a bênção, Deus dá a oportunidade, Deus te coloca em uma coisa melhor do que aquilo que tu queria, mas tu esqueceu de voltar para agradecer. O tema da mensagem é: onde estão os 9? Quem sabe eu e você não somos um desses 9 que pedimos tanto, que pedimos para Deus por uma porta de emprego, por uma cura, por uma libertação, pela união da família, pela reconciliação do casal, e Deus fez porque Ele é misericordioso, e Deus fez porque Ele é fiel, e Deus fez porque a palavra diz que Ele não é homem para mentir, e nem filho do homem para se arrepender. Mas o homem, infelizmente, ele é ocioso, não consegue sair do seu conformismo, da sua zona de conforto, aleluia, para agradecer aquele que te proporcionou o bem. É muito fácil dizer Senhor, Senhor, mas a Bíblia diz: nem todos que dizem isso vão entrar no reino de Deus. Para viver coisas com Deus tem que ter relacionamento. Eu gosto dessa palavra. Sabe por quê, amado? Porque relacionamento traz o que? Intimidade. Intimidade entre pai e filho, intimidade entre mulher e marido, intimidade entre amigos e irmãos, intimidade entre o homem e Deus. Mas ninguém está preocupado com isso não. Quer receber a bênção, tchau, acabou-se. Estava doente e Deus curou. E cadê o reconhecimento? Cadê a gratidão? A Bíblia está dizendo que só um voltou, os outros 9 não voltaram. Só um caiu aos pés de Jesus com o rosto em terra e deu graças. E esse era samaritano, estrangeiro, considerado inimigo, mas entendeu que o negócio não é mais cura. Kevin, ele entendeu que não é mais só dinheiro. Ele tinha entendido que não era mais prosperidade, não. Ele entendeu que não era mais cargo dentro da igreja, não. Ele entendeu que se trata de salvação. Ele disse: eu estou curado, mas eu não estou em escape da morte, porque a morte ela é iminente, ela está todo dia, como foi louvado. Eu preciso é de salvação. Eu preciso andar com aquele que
pode me levar ao paraíso. Eu preciso sair da minha zona de conforto. Eu preciso de ser ingrato. Eu preciso caminhar com Jesus e dizer para Ele: muito obrigado, Senhor. Muito obrigado pelo sacrifício na cruz. Muito obrigado porque Tu derramaste o Teu sangue. Tu verteu no madeiro por amor. E eu estou aqui hoje voltando para Te agradecer. Independente da minha nacionalidade. Ele era samaritano. E eu imagino ele chorando aos pés de Jesus, agradecendo: muito obrigado, Jesus. Só que ele está aqui, ó. E Jesus está olhando para o horizonte, para o caminho. Vão e se apresentem aos sacerdotes. Jesus está olhando para o caminho. E ele faz uma pergunta: não eram 10 leprosos? Não foi 10 que eu curei? Por que só voltou um? E Jesus faz essa pergunta hoje, para mim e para você: cadê você que tanto me pediu e eu ouvi e atendi? Cadê você que nos momentos mais difíceis tu me procura e eu estou te ouvindo? Aleluia. Deus está falando hoje aqui, igreja. Cadê você, amado, que diz que me ama, mas quando eu espero o relacionamento não tem? Não eram 10 que eu curei, só voltou um, e esse ainda era estrangeiro. Cadê os outros 9? Que enquanto não tinham recebido a bênção, só viviam na igreja. Enquanto não tinham recebido o milagre, todo domingo estava na escola bíblica. Não faltava culto de quarta, nem culto de sexta. Agora é uma vez ou outra que vai e bota a culpa no homem. Teu compromisso é com Jesus, porque Ele operou o milagre na tua vida. Não foi na vida do homem, não. Foi na tua vida que Ele operou o milagre. E Jesus está perguntando: cadê você hoje, nessa noite? Não eram 10. Não houve um que voltasse além deste para dar glória, para agradecer. E como não teve, Jesus vai se voltar para o ex-leproso e vai dizer para ele: levanta-te e vai, meu filho, porque a tua fé te salvou. Sabe o que é isso? Jesus está dizendo para pessoas hoje: se tu creres em mim, independente do que eu posso ou não fazer, ou melhor, do que eu quero ou o que eu não quero fazer na tua vida, mas se tu crer, o importante é que você tenha um lugar no paraíso. Aleluia. Não interessa mais, não se trata mais de coisas materiais e nem terrenas. Deus quer te levar para algo muito maior, chamado a cidade santa, a nova Jerusalém. Ele disse para este ex-leproso: levanta-te, meu filho, a tua fé te salvou. Sabe por quê? Porque toda vez que Jesus curava alguém, Ele dizia assim: vai e não peque mais, vai e não peque mais. Sabe por quê? Porque Ele sabe que ele poderia pecar, Ele sabe que ele ia se afastar, mas esse aqui, Jesus sondou o coração e disse: esse aqui não retrocede. Glória a Deus. Esse aqui não volta a pecar, esse aqui não volta para o mundo, não volta para as drogas, não volta para o bar, não volta para a prostituição. Esse aqui é homem de Deus, esse aqui está salvo. Glória a Deus. Vai e a tua fé te salvou. Levanta-te e vai, meu filho, a tua fé te salvou. Nesta noite é necessário nós entendermos isso, meu irmão, que não se trata mais de coisas materiais. Tudo que está acontecendo está direcionando para a volta de Cristo. Está na hora de sair da zona de conforto. Está na hora de ficar só na ociosidade. Sabe o que é isso? Na preguiça. Está na hora de fazer a diferença. Está na hora de fazer o ID. Porque o ID te alcançou, então você tem a responsabilidade de fazer o ID também. Como pai, como chefe, como mãe, como coluna do lar. Aleluia. É tempo de mudança. É tempo de renovação. É tempo de escolha, igreja. Oh, glória, amados irmãos. É tempo da gente se posicionar. É tempo da gente procurar relacionamento com Deus.
e querer definitivamente a presença de Deus na nossa vida, para que Ele diga para mim e para você: vai, meu filho, a tua fé te salvou, você está salvo, porque você foi fiel. Glória a Deus.